Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo nos estúdios da TV Pajuçara, eu recebo a delegada da Polícia Civil, Ana Luísa Nogueira. A gente vai falar sobre os altos índices de violência contra as mulheres, que são registrados no Brasil e também aqui em Alagoas. As causas são as mais insignificantes, o que aumenta a revolta das famílias das vítimas. Como explicar essa triste realidade? Esse é um dos questionamentos que fazemos a partir de agora com a nossa convidada. Bom dia, delegada. Seja bem-vinda aqui ao nosso Contextualizando. Bom dia, Flávio. É um prazer. Agradeço imensamente o convite. Bom, apesar da Lei Maria da Penha, que foi editada há vários anos já, a gente não consegue ver na prática a redução da criminalidade, da violência contra a mulher. Como explicar uma situação dessa? Na realidade, Flávio, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela representa um marco discursivo no enfrentamento à violência contra a mulher. Durante muito tempo, determinados tipos de atos eram tolerados pela sociedade. E quando a Lei Maria da Penha ela começou a tipificar crimes de forma mais grave, inclusive cabendo prisão em flagrante, terminou aí havendo um enfrentamento muito forte a esse tipo de ocorrência. Então, apesar dos indicadores serem altos, nós que lidamos cotidianamente com esse tipo de ocorrência, percebemos que o que tem havido, de fato, é uma maior procura das mulheres às unidades policiais. Porque há, infelizmente, uma subnotificação muito grande e, por diversos fatores, as mulheres terminam não procurando uma delegacia, por exemplo, para efetuar o registro do boletim de ocorrência. Hoje, isso tem mudado muito e é um indicador que eu considero positivo. Bom, além desse fato de as mulheres estarem procurando mais a polícia para registrar essas ocorrências, tem também a questão de que a Lei Maria da Penha não é só com relação, evidentemente, ao homicídio, né? O que a gente chama de feminicídio, né? E especificamente em relação a feminicídio, existe alguma outra legislação que trate especificamente desse tema? Sim, após a edição da Lei Maria da Penha, diversas outras leis passaram a tratar também da parte da violência contra a mulher, até para atualizar questões importantes. A lei de feminicídio foi extremamente importante porque durante muito tempo seria um homicídio qualificado, hoje não mais, então aquele crime, o assassinato, chamado vulgarmente, cometido em razão do gênero feminino, hoje é considerado crime de feminicídio. Então, é um crime tido como hediondo, a pena é muito alta e também termina aí representando aí uma importância muito grande, uma simbologia, sobretudo para reduzir esse sentimento de impunidade que perpassa muito esse tipo de ocorrência. Então, havia realmente uma necessidade de um agravamento da pena e, sobretudo, da qualificação ali de um crime em razão da condição do gênero feminino. Bom, em relação ao feminicídio, para a gente dar um exemplo para quem está nos assistindo e cogita de fazer alguma besteira, digamos assim, em relação à mulher. O que é que ela muda, no que é que ela muda em relação à pena? O quanto ela agrava em relação ao homicídio comum? Como é considerado como qualificado, aí a dosimetria da pena vai ficar a cargo do Poder Judiciário, podendo chegar até a 30 anos, mas aí o agravamento também em cima das circunstâncias que serão observadas na dosimetria da pena. Além disso, também, aqueles aspectos que são importantes com relação à redução da pena, à obtenção de progressão de regime, também serão observados sobre aquele quanto que é bem maior do que um homicídio simples. E, além disso, também passa aquela imagem positiva de que está havendo aí uma preocupação grande no enfrentamento a esse tipo de ocorrência. Quais são os casos mais comuns, as causas, melhor perguntando, mais comuns de feminicídio? O que é que leva um homem a cometer o feminicídio? Esse questionamento é bem importante, Flávio, porque normalmente quando se verifica, se vislumbra na imprensa um crime de feminicídio, se imagina que aquela situação ali foi a primeira que houve. Mas é preciso ter muito em mente que a violência, via de regra, ela começa com crime de menor intensidade. É um ciclo ou espiral da violência, como a doutrina coloca. Então, se alternam alguns momentos de agressão, mas também tem momentos positivos, que até se chama de lua de mel. E é justamente por essa alternância que as mulheres terminam relutando em terminar aquele relacionamento. E a motivação principal, infelizmente, é em razão da condição da nossa própria sociedade ser estruturada em cima de um sistema totalmente patriarcal. Então, as relações de gênero, elas são permeadas pelo machismo. E essa compreensão que muitos homens têm, que tem a posse ou a propriedade da mulher, isso é que termina gerando o crime de feminicídio. Aí é importante que a sociedade inteira que tenha essa conscientização de que a mulher tem direitos igualitários ao homem.
Só que muitos terminam achando, por qualificar a mulher ali como inferior a ele considera aquele ser ali como objeto de direito e não sujeito de direito. Porque imagine, em muitos casos, da questão da não aceitação do término do relacionamento, e isso é que está por trás de muitos cometimentos de crime de feminicídio, a não aceitação da autonomia da mulher. Então, quando o homem ele se considera ali numa posição que a mulher tem uma obrigação legal de permanecer com ele está considerando ali a mulher como ser inferior a ele, como um objeto de direito. Então, essa é que é a problemática e que a sociedade tem que sempre rechaçar isso. Felizmente tem mudado, mas ainda há uma construção ainda ideológica muito forte em cima dessa conceituação. E tem muito a ver também com a dependência econômica da mulher em relação ao homem. Não é isso? A dependência financeira está muito presente, mas hoje é até bem interessante, existem vários dados, né, que são divulgados pelo setor de estatística e análise criminal da Polícia Civil. E em muitos casos, Flávio, a mulher ela é arrimo de família hoje, então ela sustenta aquela família. O que eu percebo muito, que tem havido com muita intensidade, é a dependência emocional. Essa é que prevalece ali naquele relacionamento abusivo, sobretudo pelo aquele imaginário que se passa da sociedade, que é a mulher que tem que construir a relação familiar, e ela termina permanecendo naquele relacionamento achando que o companheiro vai mudar e dependendo ali psicologicamente dele, e por isso que há uma necessidade muito grande de outras pessoas auxiliarem aquela mulher a romper o ciclo da violência. E uma demonstração muito grande que a gente tem acompanhado, infelizmente, quase que todo dia, pelos noticiários, né, no Brasil inteiro, é de que o homem, nesse sentido de propriedade, que a senhora colocou agora há pouco, o homem não aceita que a mulher deixe e vá estabelecer outro relacionamento. Aí parte, muitas vezes, para praticar um feminicídio ou algum tipo de violência exatamente contra a ex-mulher. Exatamente. É justamente essa não aceitação da autonomia da mulher que tem havido com muita frequência. E esse indicador é tão verdadeiro que, recentemente, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou um anuário e são divulgados periodicamente. E, durante muito tempo, figurava como principal sujeito ativo, o autor principal era o atual companheiro. Hoje, não mais, é o ex-companheiro que prevalece ali como principal causador da violência contra a mulher. Então, aí a gente percebe claramente aí aquela compreensão equivocada que parte dos homens tem de que a mulher pertence a ele, de que a mulher é um objeto de direito. Vocês, policiais, têm noção do quanto representa, em relação a esses crimes contra essa violência contra a mulher, o percentual de companheiros ou de ex-companheiros? A grande maioria desses crimes de violência doméstica e familiar, principalmente, estão o atual companheiro e o ex-companheiro. Em algumas situações também tem pessoas ali que detêm relação também com a vítima, porque a Lei Maria da Penha ela não exige apenas a questão de ser companheiro ou não, tem relação de coabitação. Hoje em dia, até o próprio conceito de violência de gênero é muito amplo. Então, às vezes, a pessoa não tem nenhuma relação afetiva com a vítima, por exemplo, mas se comete aquele crime em razão do gênero feminino, hoje já é considerado também passível de aplicação da Lei Maria da Penha. Já os crimes de natureza sexual, aí sim, normalmente são pessoas que não têm ali uma relação com a vítima, salvo quando se trata de criança e adolescente, que aí tem uma predominância de pai, de padrasto cometendo esse tipo de infração penal. Muita gente do ambiente familiar, né, que passa para praticar esse tipo de crime contra pessoas inferiorizadas em relação na hierarquia familiar. Justamente, o padrasto ou o pai pratica contra filho, contra criança, de maneira geral. Exatamente. A mulher ali, a criança está naquela situação de vulnerabilidade, né? Estão vulnerabilizadas e o agressor termina se aproveitando daquilo ali e também da reprodução de estereótipo de gênero, de achar que a pessoa tem a obrigação de cometer, tem a obrigação de cumprir aquilo que o autor, na sua compreensão equivocada, ele acha que tem por fazer. E é bem interessante, você colocou muito bem no início a questão, que são motivos, às vezes, até pequenos. Eu me lembro que teve, em algumas situações, né, nós fazemos a oitiva dos agressores, e situações, assim, às vezes, muito absurdas, que eles acham na percepção deles que estão certos. E houve uma situação porque a mulher terminou fazendo uma alimentação errada, queimou o ovo, veja, ele acha que aquilo ali dá o direito dele de cometer uma agressão física grave na companheira. É justamente a percepção de que aquela mulher é inferior a ele.
Bom, antes de chegar à prática do feminicídio, agressões, no caso de um casal, existe muito caso de reincidência. Por exemplo, aí a pessoa começa a agredir até moralmente a companheira, daqui a pouco parte para a agressão física, dá um tapa, daqui a pouco dá um murro, daqui a pouco dá um chute, até chegar ao feminicídio. Essas agressões rotineiras, elas se repetem com frequência? Se repete com muita frequência, há uma reincidência muito grande. Agora, o que tem havido aí de positivo, que eu considero esse indicador positivo, é que hoje as mulheres estão menos tolerantes e estão fazendo esse registro do boletim de ocorrência. Eu já recebi casos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de pessoas que vivem há 20 anos num relacionamento abusivo, durante mais de 10 anos, nesse período de 20 anos, sofreram agressão física e porque vislumbraram na imprensa um estímulo aí ao registro do boletim de ocorrência, terminou procurando a unidade policial para efetuar, formalizar aquele registro. Então, isso é bem positivo. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a delegada Ana Luísa Nogueira. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Conosco, a delegada da Polícia Civil de Alagoas, Ana Luísa Nogueira, que é da Delegacia da Mulher. Delegada, antes de chegar até mesmo ao BO, muitas vezes a pessoa prefere a medida protetiva. Tem sido comum se buscar isso? Essa colocação é bem importante porque, bem recentemente, houve uma alteração legislativa na esfera dos direitos da mulher com relação especificamente à medida protetiva de urgência. E hoje se entende que não há necessidade sequer do registro do boletim de ocorrência, nem da prática de uma infração penal. Tanto é que ela não tem mais a natureza penal, a medida protetiva de urgência. E é muito importante porque a medida protetiva, apesar de não garantir 100% a salvaguarda da integridade física da mulher, ela pode sim auxiliar a mulher a romper aquele ciclo ou espiral da violência. Então, tem havido uma procura muito grande nos requerimentos de medidas protetivas de urgência. Nas unidades policiais, nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, a gente sempre orienta até pela necessidade de se instaurar um inquérito policial, quando há uma prática de infração penal, também o registro do boletim de ocorrência, porque só assim o autor, o agressor, ele poderá ser responsabilizado penalmente. Mas tem havido uma procura muito grande e tanto é que se compararmos os anos de 2022 e 2023, aqui no estado de Alagoas, houve um aumento de 55% nos requerimentos de medidas protetivas de urgência. Esse indicador eu considero como muito positivo. É preciso que haja agressão física para justificar um pedido de medida protetiva? É outra colocação importantíssima que muitas mulheres terminam tendo uma percepção equivocada de que a violência física é tão somente aquela que deixa vestígio que está exposta no corpo da vítima. Hoje não mais, tanto é que a Lei Maria da Penha, ela prevê outros tipos de violência. A violência pode ser a violência sexual, que é normalmente os crimes de estupro, mas também pode ser uma violência moral, os crimes contra a honra, um xingamento, pode ser a violência psicológica, que hoje também é tipificado como crime, foi uma outra alteração legislativa bem importante, e pode ser até a violência patrimonial. Nós temos casos de agressores que terminam se apropriando do cartão da companheira e se apropria ali da quantia financeira, do valor. Então, são 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha. A violência física seria aquela mais extrema e aquela que deixa aí um vestígio evidente. Quais são as principais recomendações, principais orientações que vocês podem ou devem repassar para as pessoas numa situação dessa? A medida mais importante que eu considero nesse tipo de enfrentamento à violência contra a mulher é a denúncia, é o registro do boletim de ocorrência. Essa é a maior medida preventiva. Porque imagine que a maioria desse tipo de ocorrência, de acordo com dados consolidados nos anuários e no setor de estatística da Polícia Civil, ocorre dentro da residência. Então, é um local que, via de regra, a polícia não pode adentrar. E a polícia, na maioria dos casos, só vai tomar conhecimento quando aquele fato chega à unidade policial. Então, daí a importância da denúncia, para a polícia poder tomar conhecimento e poder se resguardar e ser resguardada a integridade física da vítima. Essa é a maior medida preventiva. Porque, diferentemente de outros crimes, como, por exemplo, crimes contra o patrimônio, em que pode-se dar uma medida, algumas normas de prevenção, como observar horários, como pegar o veículo, colocar um ofendículo na residência.
Aqui na violência contra a mulher não há esse tipo de regra, porque normalmente a vítima, ela dorme, ela vive com o agressor. Então, por isso que a medida preventiva tida como mais importante, de fato, é formalizar a denúncia. Existe alguma forma que vocês aceitem de denúncia que não seja a presença física numa delegacia, como, por exemplo, um telefonema, o uso das redes sociais para uma forma de denúncia? Vocês aceitam isso como uma denúncia mesmo? Sim. Existem os canais de disco denúncia, tem o 180, que é um canal nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Também tem o 181, que é o disco denúncia aqui da Secretaria de Segurança Pública, que pode ser feito até de forma anônima. E mais importante ainda, o registro do boletim de ocorrência e até o requerimento da medida protetiva de urgência pode ser feito hoje de forma virtual, sem a vítima precisar sair de sua residência. Então, vamos imaginar que ela está numa situação extrema ou, às vezes, não tem nem condição financeira de sair da sua residência para ter um meio de transporte. Ela pode, do seu aparelho telefônico, acessar o site e fazer esse requerimento de forma virtual, através do site delegaciavirtual.sinesp.gov.br. Esse requerimento é encaminhado direto ao Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher, que tem funcionamento 24 horas, com sede no Código Complexo de Delegacias Especializadas, é encaminhado ao Poder Judiciário, que tem aquele prazo de até 48 horas para fazer o deferimento, e normalmente é feito nesse prazo. Então, é um mecanismo muito importante que a vítima tem aí para salvaguardar a sua integridade física. Bom, uma situação bastante complicada para a mulher é denunciar um companheiro que convive com ela e continuar morando com ele, continuar convivendo com ele. E eu pergunto, que tipo de garantia a polícia oferece para uma pessoa numa situação dessa? É importante citar que quando a vítima procura a unidade policial para registrar o boletim de ocorrência e fazer o requerimento da medida protetiva de urgência, é sempre ofertado a ela, por exemplo, a possibilidade dela ser encaminhada a uma casa-abrigo em situação de extrema urgência, em que ela corre risco ali na situação, em permanecendo aquela convivência com o agressor. Mas isso tem que ser feito com a concordância dela. Então, vamos imaginar que uma vítima procure a delegacia da mulher, por exemplo, mas queira voltar para a sua residência, a gente não pode obrigá-la a não voltar ou obrigá-la a ser encaminhada a uma casa-abrigo. É dada e ofertada essa faculdade dela permanecer em uma casa-abrigo, mas aí tem que ter a concordância dela. Agora, é importante citar que houve uma alteração legislativa bem recente acerca das medidas protetivas de urgência efetivadas pelo governo federal, que é o auxílio aluguel. Então, a vítima, vamos supor que ela não tem condição financeira de sair daquela residência, então é ofertado esse auxílio aluguel justamente para auxiliá-la a romper aquele ciclo ou espiral da violência e não permanecer num ambiente familiar em que ela pode ser exposta a um risco iminente, por exemplo. E quem tem a responsabilidade de arcar com essa despesa do auxílio aluguel? Pela lei, aí vai caber tanto ao Estado quanto aos municípios para arcarem com esse valor ofertado à vítima. Nós já temos, inclusive, na delegacia de polícia, porque a Polícia Civil apenas faz o requerimento da medida protetiva de urgência, já há diversos pleitos aí de auxílio aluguel efetivado por algumas vítimas. Mas aí existe uma burocracia prevista na lei que ela tem que comprovar a questão da necessidade, mas preenchendo esses requisitos, tanto a parte estadual quanto municipal tem a obrigação legal, com base na lei, de fornecer aí esse auxílio aluguel. E é muito importante, porque realmente, além da questão de polícia, tem que haver a implementação de políticas públicas para auxiliar nesse tipo de enfrentamento. A Lei Maria da Penha, ela contempla uma situação que não seja a mulher quem denuncia violência doméstica, que seja, por exemplo, o companheiro? Prevê isso ou não? É importante porque quando a Lei Maria da Penha foi efetivada, ela alterou o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que prevê aquela questão da lesão corporal cometida em ambiente familiar. Hoje houve até uma alteração, foi incluído o parágrafo 13, que diz respeito especificamente à situação da mulher. Então, vamos supor que um homem, é muito raro, mas pode ocorrer, um homem foi agredido fisicamente por sua companheira. Então, ele está amparado ali com relação àquela proteção do quanto da pena que foi aumentado. Então, se aplica aquele artigo 129, parágrafo 9º. Porém, as medidas protetivas de urgência não se aplicam a ele, se aplicam tão somente às mulheres. Porque a mulher, historicamente falando, é a parte vulnerabilizada. E se formos pegar as estatísticas, em mais de 98% dos casos de violência contra a mulher, é a mulher ali que prevalece como vítima. Agora, se algum homem necessitar de uma medida
urgente, digamos assim, ele pode requerer, ou através da defensoria, uma medida cautelar. Ele não está desamparado, mas as medidas protetivas de urgência não se aplicam a ele, tão somente às mulheres. Mas tem sido comum o homem procurar a delegacia reclamando que está sendo agredido? Não é comum. Agora é importante citar que esses casos não são encaminhados às delegacias especializadas de atendimento à mulher, porque na delegacia da mulher, vítima tão somente mulher, que se considera o gênero feminino. Até mulheres trans também estão amparadas pela legislação. Se o homem for vítima de uma mulher, de uma companheira, nessa esfera da violência doméstica e familiar, ele pode procurar uma unidade das delegacias distritais, pelo bairro, se for aqui em Maceió, pelo local da ocorrência, ou no interior, nas delegacias municipais de cada cidade. Não a delegacia da mulher, que tem essa proteção específica à mulher vítima. Bom, e falando com relação à delegacia da mulher, quantas existem operando aqui em Alagoas? Nós temos 3 delegacias especializadas aqui no estado de Alagoas, 2 delas em Maceió, uma na parte baixa, que fica ali no Código Complexo de Delegacias Especializadas, no bairro de Mangabeiras. E essa delegacia tem funcionamento 24 horas. É muito importante, ela funciona de domingo a domingo, todos os dias da semana. E é importante por quê? Porque a maioria desse tipo de ocorrência se dá no período noturno e nos finais de semana, que é quando o agressor volta para a sua residência do trabalho, às vezes usando a desculpa da bebida alcoólica. Então, havia uma necessidade muito grande da delegacia ter esse funcionamento também no período noturno. E hoje, felizmente, é 24 horas, é da parte baixa. Além disso, temos uma delegacia também na parte alta, especializada de atendimento à mulher, que fica no conjunto Salvador Lira. E na cidade de Arapiraca também há uma delegacia especializada com funcionamento 24 horas. Além disso, há uma determinação governamental de que cada CISP, que são os Centros Integrados de Segurança Pública, eles têm uma sala de lajes, que não é só uma sala pintada com a cor específica, não é só um simbolismo, mas ali se busca dar um tratamento diferenciado com policiais, preferencialmente mulheres, capacitadas para recepcionar as vítimas de violência contra a mulher naqueles municípios que não tenham uma delegacia especializada. O ideal, né, Flávia, é que todos os municípios tivessem uma delegacia específica, mas infelizmente questões estruturais e também de efetivo policial não é possível esse tipo de ideia. Mas os CISPs têm dado conta dessa recepção aí adequada às mulheres vítimas de violência nas cidades municipais, no interior de Alagoas. Bom, nessa próxima sexta-feira, 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, né? E por coincidência a senhora está lançando sobre mais um livro, não é isso? Podemos falar a respeito dele? Exato. Esse livro será lançado agora no dia 6 de março, quarta-feira, às 17 horas, na sede da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia, que fica ali no bairro de Jacarecica, e convido a todos e a todas a participar aí do lançamento do livro. É um prazer muito grande. Esse livro é objeto dos meus estudos acadêmicos, que eu faço um doutorado na Universidade Federal de Alagoas, voltado especificamente à parte de estudo de gêneros. Então, eu aliei a questão da academia também à minha atividade prática enquanto coordenadora das delegacias da mulher. Então, eu busco, o título é Investigação Criminal com Perspectiva de Gênero. Eu peguei como parâmetro o protocolo que foi efetivado pelo CNJ de julgamento com perspectiva de gênero, e a percepção do livro é conseguir aplicar esse protocolo também no âmbito da investigação criminal, da persecução penal. Bom, para encerrar, mais alguma recomendação para as mulheres que sofrem algum tipo de violência? A recomendação principal é essa da denúncia, que não se intimide, que procure unidade policial, que há policiais capacitados, treinados para recepcionarem essa mulher e darem esse atendimento necessário. E que o agressor também ele precisa ser, de fato, responsabilizado penalmente. Só assim a gente vai conseguir aí reduzir esse sentimento de impunidade que ainda perpassa esse tipo de ocorrência. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Um bom final de semana para todos.